Então, estamos no meio da semana, quarta-feira, dia 7 de julho, um mês frio, mas o coração aquecido pela palavra. A gente vai rezando, vai deixando que essa palavra tome conta de nós, Senhor, que a Tua palavra tome conta de mim, para que seja a bússola do meu viver, para que me leve também a fazer o que eu devo fazer, anunciá-la como boa notícia necessária, fundamental. Então vamos à palavra de hoje para viver o dia todo na palavra, para dormir com a palavra, para estar na palavra. Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós ouvimos Jesus começar a incutir no coração dos discípulos que eles deveriam também ser operários na grande messe, na grande plantação de Deus. Deveriam zelar para que a colheita fosse grande, para que não se perdesse o que Deus plantou, cada vida plantada neste mundo. Agora ele escolhe entre o grupo dos discípulos 12. Não escolheu a todos, escolheu os que ele quis por um desígnio misterioso. Havia entre eles Mateus, um pecador público, pescadores. Havia também zelotas, que era um partido revolucionário, guerrilheiro, que às vezes usava táticas até violentas. Jesus teve critérios que a gente não compreende bem, mas ele quer dizer que Deus é livre para escolher e que a gente, às vezes, não entende, tendo preconceitos, e Deus faz obras por meio daqueles que a gente nem espera. Então, ficar atentos. E também aqui aparecem os continuadores da obra de Jesus. Eles deverão anunciar o reino de Deus. Jesus os envia primeiro como se fosse uma missão provisória. Não deverão ir a não ser aos judeus, nem aos samaritanos, que era um povo meio misturado entre judeus e gentios. Era visto com um olhar assim meio desprezado pelos judeus, mas logo depois a gente vê, no início da missão, após a ressurreição de Cristo, os samaritanos são os primeiros a receberem as visitas apostólicas. Pois bem, está aqui uma igreja constituída de modo apostólico. A obediência a esses pastores não é uma igreja onde qualquer um vai fazendo o que quer, mas Jesus escolheu um fundamento, deu um caráter apostólico, os apóstolos, como fundamento dessa igreja, como os primeiros, os que comeriam com ele, beberiam com ele, tocariam o verbo da vida, que era o próprio Cristo, ouviriam de viva voz presença de Jesus ali real entre eles, testemunhas privilegiadas. Uma igreja apostólica, uma igreja que ouve os apóstolos na pessoa dos seus sucessores, o Papa e os bispos, e que depois também se engaja, uma igreja toda ela formada por batizados, pessoas que se importam, que aderem à missão, que se sentem responsáveis porque se sentem igreja, junto com os apóstolos, todos igreja, nos diversos ministérios para anunciar o reino de Deus. Então Jesus os envia: ide às ovelhas perdidas, vocês vão anunciar, cuidem das ovelhas, não deixem que se percam por falta de pastores. Meu irmão, minha irmã, você está engajado na obra do reino? Não é para ficar só usufruindo, é preciso fazer da vida dom de si mesmo.
não é só uma religião passiva, mas uma religião ativa, sujeitos da evangelização. Você tem algum trabalho na igreja? Se não tem, você ao menos procura anunciar aos seus amigos, ainda que seja de forma tranquila, com testemunho, mas com palavras também evangélicas, bíblicas, tiradas do Evangelho, aos seus amigos, aos colegas de trabalho. É muito importante todos nos sentirmos igreja e todos responsáveis pela missão. Uma igreja decididamente missionária, que está sempre em saída, em busca das ovelhas, para que ninguém se perca. Oremos. Deus, agradecemos por sermos esta igreja missionária que nasceu do envio missionário, igreja que ouve constantemente ide, que não ouve apenas fiquem, mas que, uma vez tendo ficado com o Senhor, conhecendo o Senhor cada dia mais, sente-se impulsionada a anunciar o Senhor e na tua pessoa, Jesus, o próprio reino de Deus, a alegria do Evangelho, a alegria da vida nova que se instaura pelo anúncio da palavra e, sobretudo, por sua vivência. Ajuda-nos a nos responsabilizarmos cada dia mais pela evangelização. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.